A paz do Senhor, meus amados irmãos. A paz do Senhor, irmãs aqui na igreja também. Estamos muito felizes por estarmos aqui, depois de tanto tempo, né? Alguns estão participando com a gente a primeira vez, mas estamos muito felizes de estarmos unidos para falar de algo muito importante, que é o trabalho com o departamento infantil. Vamos curvar nossas cabeças e entregar esse trabalho ao Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por ter separado esse dia para estarmos aqui reunidos, Senhor Jesus, para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Senhor, fala conosco em tudo que formos ouvir aqui essa tarde, Senhor Jesus. Toque nossos corações, Senhor Jesus, modifica, Senhor, o que tem que ser modificado, Senhor, e alicerça, Senhor Jesus, o que já estamos trabalhando corretamente, Senhor. Senhor, que possamos ser instrumentos Teus, usados nas Tuas mãos, Senhor Jesus, para levar a Tua palavra a essas crianças. Que possamos, Senhor Jesus, fazer o que Tu queres e não o que nós queremos, Senhor Jesus. Nós te pedimos que abençoe tudo que iremos fazer. Em nome de Jesus, amém. Quem está com a Bíblia, abre em João 15, 16, por favor. Vamos começar com esse versículo, porque Deus falou muito comigo através dele essa semana, né? Quantos acharam? Diga amém. Amém. João 15, versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Esse é um conselho, né, do nosso Senhor Jesus para nós. É também uma afirmação dele, falando que não fomos nós que escolhemos eles, mas ele, né? Mas nós antes fomos escolhidos por ele. E assim funciona também no departamento infantil, né? Muitas vezes a gente fica, eu escolhi trabalhar com as crianças, mas antes da gente escolher, ele nos escolheu, ele nos chamou, ele nos nomeou para trabalhar com os pequenos, né? E é um trabalho árduo, um trabalho difícil, mas é um trabalho gostoso, um trabalho que a gente vê a semente brotando desde pequenininha, né? E mais para frente a gente vai vendo essa sementinha crescendo ao longo dos outros departamentos. Eu aqui mesmo vejo muitas sementinhas, né, Joel? Tem sementinhas já grandes, eu já tenho sementinhas que têm outras sementinhas, né? E é muito bom, irmãs e irmãos, né? Trabalharmos com crianças na obra do nosso Senhor Jesus. O que eu queria deixar para vocês também, todos que estão com a apostila, eu queria ler com vocês, meus irmãos, uma frase do pregador Charles Spurgeon, né? Ele tem vários livros, inclusive livros que trabalham com departamento infantil, com ministros de departamento infantil. E a frase é a seguinte, essa que está em azulzinho aí na nossa apostila. Uma verdade colocada no coração de uma criança irá frutificar no presente e no futuro. Aquela criança que ouve a voz gentil de seu professor, sua professora, na classe, pode virar um Lutero e ajudar o mundo com sua proclamação veemente da verdade. Que nenhum homem despreze os jovens ou pense que são insignificantes. Eu reivindico o lugar da frente para eles. Eles são o futuro do mundo. O passado já se foi e não podemos alterá-lo. Até mesmo o presente já se foi, à medida que o vivemos. Nossa esperança está no futuro. Portanto, abre espaço para as crianças. Abra caminho para os meninos e meninas. E é esse nosso trabalho, abrir caminhos para esses meninos e para essas meninas, para que eles tenham acesso à palavra do Senhor, né? Nosso papel é facilitar para a criança a palavra do Senhor. Por quê? Porque na igreja nós temos o pregador traz a mensagem para toda a igreja, mas muitas vezes é muito concreto,
é muito abstrato, na verdade, para eles, e a gente tem que concretizar para facilitar o aprendizado, né? E esse papel não é fácil. A gente corre atrás de estratégias, a gente corre atrás de muitas coisas, de recursos, né? Principalmente atrás da palavra, para a gente poder se alimentar, para depois passar para eles a palavra do Senhor, né? E realmente a infância é o nosso principal papel de semear. Nós sabemos que o mundo hoje não está brincando, o diabo não está brincando com as crianças, ele está trabalhando, né? Nós vemos vídeos aí, eu acho que todos viram um vídeo sendo divulgado de estratégias para poder enganar as crianças dentro da própria igreja, que é um absurdo, né? Mas a gente sabe que acontece, a gente tem que se proteger e proteger as crianças desse agir maligno, né? Mas também a gente tem que estar pronto para o trabalho. A gente tem que se preparar a cada dia, né? É um crescimento das crianças, mas é um crescimento nosso também. Nós também aprendemos com eles. E o objetivo desse curso vai ser esse. Vai ser a formação e capacitação dos professores. Bem-vindos para os que estão começando no departamento infantil, que estão chegando agora no departamento, cheio de sonhos, criem mais sonhos, é muito bom trabalhar com as crianças. E para quem já trabalha, já tem tempo, sejam bem-vindos também no curso. Vocês também vão acrescentar para nós experiências. Quem está online, quiser se manifestar no chat também, a gente vai estar prestando bastante atenção também nas falas de vocês. E vamos começar abordando 2 pontos específicos hoje. Nós vamos começar hoje com 2 pontos. Quando for em outubro, eu vou passar direitinho a data para vocês. Quando for em outubro, nós teremos o 2º encontro. Quando for em novembro, nós teremos o próximo encontro. Tá? Eu peço a vocês que fiquem atentos. Quem puder anotar, anote. Nossa apostilinha aí é a primeira parte. Tá? Nós temos um pequeno espaço, mas dá para a gente fazer algumas anotações. E fiquem bem atentos. Nós vamos começar falando sobre a importância do departamento infantil dentro das fases da criança. E eu vou chamar aqui a nossa evangelista Suelen. A Suelen, ela tem muita propriedade para falar disso, né, Suelen? Porque ela tem a formação em psicologia, ela atua nessa área, né, Suelen? A Suelen, além disso, e principalmente, ela é serva do Senhor. Tem uma bagagem aí, trabalhando em quase todos os departamentos, né, Suelen? É muita coisa. Ela é psicóloga e ela é evangelista. E ela vai nos trazer todo esse início aí dessa preparação da parte das fases da criança e muito mais coisa que nós vamos aprender. Tá bom, Suelen? Fica à vontade aqui para falar. A paz do Senhor, irmãos, aos que estão aqui, aos que estão nos acompanhando pela live. Eu estava refletindo essa semana, pensando sobre a importância desse trabalho e como nós somos agraciados pelo Senhor, pelo privilégio de, na nossa igreja, termos essa atenção com o departamento infantil. Porque, como a pastora Adriana mesmo já comentou, acredito que a maioria, então, deve ter visto esse vídeo, né, rodando nas redes sociais, sobre como boicotar as crianças na igreja, né, como se infiltrar no departamento infantil, implantar ideias e coisas que são distintas à palavra do Senhor, distintas ao que nós temos aprendido, e ver que a nossa igreja está preparando e capacitando os professores para ensinar as crianças, é um privilégio muito grande que nós temos no nosso ministério. E eu me sinto muito honrada por ter a oportunidade de estar aqui, falando com os irmãos a respeito disso. E eu quero pedir que você acompanhe aí na sua apostila. Nós vamos começar falando sobre a importância do departamento infantil nas fases da criança, fases de desenvolvimento da criança. Então, eu peço que você abra a sua apostila no primeiro tópico e vamos acompanhar. Você pode ler aí que nós começamos falando sobre as características e necessidades da criança.
E o primeiro ponto que nós vamos abordar aqui hoje é sobre os aspectos físicos e psicológicos das crianças, sobre o desenvolvimento infantil, que abrange esses aspectos. E existem muitas teorias que falam sobre o desenvolvimento infantil, mas eu escolhi a teoria de Piaget, que ele divide em 4 estágios o desenvolvimento infantil. E essa divisão é feita por faixa etária. Então, você pode acompanhar aí na sua apostila que os 4 estágios são, primeiro, sensório-motor, de 0 a 2 anos. Segundo, pré-operatório ou simbólico, de 2 a 7 anos. Terceiro, operacional concreto, de 7 a 12 anos. E quarto, operacional formal, a partir dos 12 anos. Tá, mas vamos lá, né? O que isso quer dizer? O que isso significa? Então, vamos lá. No primeiro estágio, que é o sensório-motor, de 0 a 2 anos, eu vou falar, e você que tem contato com as crianças, você vai conseguir ir identificando e observando. Você, mesmo que você não seja pai ou mãe, você tem um contato com alguma criança da família ou até mesmo na igreja, e você pode observar algumas características de acordo com a idade delas. Então, vamos lá. De 0 a 2 anos é a fase que as crianças aprendem testando os próprios reflexos e os próprios movimentos, né? Quem já viu o bebezinho quando ele descobre o pé e aí começa a colocar na boca, né? Descobre a mãozinha, aí começa a mexer e olhar, e isso vai do 0 aos 2 anos. Ele desenvolve a percepção do próprio corpo e dos objetos. Já observou também quando a criança consegue acompanhar, né? Com o olhinho assim, começa a acompanhar os objetos, começa a perceber. Então, o entendimento do mundo se dá por experimentação e interação com o mundo à sua volta. Então, ele vai crescendo, se desenvolvendo até os 2 anos e começa a observar e descobrir o mundo à sua volta, testar, né? Pegar, ir atrás dos objetos, quando ele já começa a engatinhar, começa a andar. Então, ele vai em direção ao objeto de desejo. Sabe essa fase que a criança leva tudo na boca? Tudo que pega, põe na boca? Esse é um desenvolvimento dela. Isso é importante que ela faça. É claro que é nossa responsabilidade como cuidadores, e aí eu digo pais, mães, professores da escolinha, porque temos também turmas menores, né? Então, é responsabilidade dos cuidadores que a gente ofereça um espaço seguro para a criança experimentar, né? Claro que a gente não vai permitir que ela leve qualquer coisa à boca. Mas entendam que, nesse momento, ela está se desenvolvendo cognitivamente. Ela está se desenvolvendo psicologicamente também. Então, é importante que a criança tenha esse espaço para experimentar e se desenvolver nesse sentido. Esse é o primeiro estágio. Sensório-motor, que é de 0 a 2 anos. E aí, o segundo ponto, você pode acompanhar na apostila, é o pré-operatório ou simbólico. Esse estágio já é de 2 a 7 anos. E o que acontece nesse estágio, então? É quando a criança começa a dominar a linguagem, né? Então, ela começa a balbuciar, começa uma palavra, outra palavra, às vezes meio embaralhada, né? Água é abo, né? Pai é pá, mas a criança já vai começando a experimentar os sons, vai começando a experimentar a linguagem, que é ouvir, entender e expressar essa linguagem. Ela começa, então, a imitar, a representar, imaginar, classificar. E isso, entendam, é de 2 até os 7 anos. Então, acompanhe esse desenvolvimento ao longo da idade. Vai começar de forma mais primitiva, mas ele tendo o ambiente necessário, ele vai se desenvolver e aperfeiçoar. Só que nessa fase, é importante a gente observar também que algo característico das crianças é que elas sejam egocêntricas. Nossa, meu Deus, Suelen, que forte, né, para uma criança. Mas é natural. Tá? Entendam isso, é natural porque ela ainda não tem a capacidade cognitiva, a capacidade psicológica, a capacidade mental para diferenciar essas coisas, para pensar, nossa, é errado que eu seja egocêntrico. Isso aí a gente consegue fazer, eu deveria, pelo menos. Mas a criança que está ali se desenvolvendo, a partir dos 2 anos, 3, 4, ela ainda não tem essa capacidade. Então, é normal que ela seja mais egocêntrica. Ela se vê no centro de tudo. Ela entende que o mundo gira a partir da sua própria vivência. Por quê?
Os pais, normalmente, os cuidadores estão ali para aquelas crianças. Então, elas estão com fome, elas são alimentadas. Elas estão com sede, elas são hidratadas. Elas querem brincar, os pais levam. Elas acordam, os pais chegam lá para pegar. Elas precisam descer de um lugar, os pais auxiliam. Precisam subir, dá a mãozinha. Então, elas entendem que o mundo gira em torno delas, né? Então, essa fase é de um egocentrismo maior. Elas não têm a capacidade ainda de se colocar no lugar dos outros, que é a empatia. A gente vai falar disso mais à frente. Então, é importante observar todas essas características de desenvolvimento para que a gente tenha também paciência para lidar com as crianças, porque a gente já está em outra fase, o mundo corrido, é muita coisa para fazer, aquela coisa, e a criança ainda está ali achando que o mundo gira em torno dela, mas é normal do desenvolvimento da criança que ela seja assim. Então, nós precisamos aprender e entender e respeitar essas fases de desenvolvimento. E esse é um longo processo. Digam aí os pais, né? Como é um longo processo. E isso se dá, então, dos 2 aos 7 anos, né? E agora, o terceiro estágio é o operacional concreto. Então, vamos lá, a partir dos 7 anos até os 12, é quando as crianças, então, vão deixando essa fase de egocentrismo, elas já conseguem olhar um pouco o mundo ao seu redor, né? Elas têm mais capacidade de se colocar no lugar dos outros, entender os conceitos morais de certo e errado. Isso acontece por volta dos 7 anos. Pode acontecer antes? Pode. Pode acontecer um pouquinho depois? Também. Mas é mais ou menos nessa faixa etária em que isso acontece. Então, você vai ver a criancinha tendo dó do coleguinha da escola que não tinha o lanchinho X, porque ele tinha, então ele vai lá, divide o dele, né? Chega em casa falando, mamãe, eu fiquei triste porque o coleguinha não tinha o brinquedo para brincar hoje. Então, ele começa a desenvolver essa habilidade de sair do egocentrismo e olhar um pouco o mundo ao seu redor. Nessa fase, as crianças apresentam maior capacidade de pensar em soluções mentais para problemas reais. Por quê? Na fase anterior, era muito assim, a criança bate no banco, aí o que ela faz? Banco feio. Foi culpa do banco, né? Não, mamãe, não fui eu, foi a cadeira. Não, não fui eu, foi o cachorro. Então, ela tem essa fantasia de achar que os objetos têm culpa ou algo do tipo. Mas já nessa fase aqui, operacional concreto, ela já tem uma maior capacidade de enfrentar as coisas de forma mais racional, entender mais a realidade. Então, elas começam a se conectar mais com o raciocínio lógico. Às vezes, a gente quer adiantar as coisas, mas a criança ainda não está preparada para determinadas coisas, para determinadas reações. Então, a gente precisa entender que cada fase exige o seu tempo de preparação para que a criança se desenvolva e tenha os resultados que a gente espera que ela tenha quando vá crescendo. Então, as informações que as crianças receberam até essa fase, elas começam a se conectar, né, como eu já falei, no raciocínio mais lógico, e considera vários aspectos ao mesmo tempo. Então, elas já têm essa capacidade de raciocinar mais, de pensar em várias coisas, de achar soluções para alguns problemas, né? Então, o pai fala assim, meu filho, na volta a gente compra. Aí ele fala, mãe, mas eu já sei que a gente não vai passar por aqui na volta. Então, ele já consegue ter um raciocínio mais lógico e oferecer soluções. Vamos comprar agora, porque na volta a gente vai estar em outro lugar. Então, a criança já começa ali a se desenvolver um pouco mais. E eles conseguem estabelecer relações e agrupar objetos e símbolos por semelhança ou diferença. Então, faz uma brincadeira com as caixinhas, né? Bom, nessa caixinha aqui, você vai separar todas as figurinhas de animais. Nessa daqui, todas de pessoas. Essa daqui, todas de emoções. E a criança consegue pegar as figurinhas e colocar cada uma em determinada caixinha. Esse é um exemplo do que elas já podem fazer. Nesse processo também já se iniciou a alfabetização, né? Então, elas conseguem juntar ali as palavras e o som, então dá aquele plim, né? De repente, elas conseguem começar a formar palavras. Outros aprendizados se constroem a partir da observação, pela tentativa e erro. E aqui é um ponto que eu quero conversar um pouco mais com vocês nessa tarde, que é possibilitar à criança a opção de errar.
Porque o que é aprendizagem por tentativa e erro? Você vai errando, 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 até que você aprende a fazer o certo. Então, você vai tentando. Tenta uma vez, não conseguiu, tenta de novo. Tenta outra vez, não conseguiu, tenta de novo. Eu vi uns vídeos no Instagram de crianças muito pequenininhas que os pais possibilitavam que elas fizessem algumas pequenas receitas ou colocassem o suco no copo, alguma coisa do tipo. E, a princípio, quando a gente olha, a primeira coisa que a gente pensa é desastre. Suja tudo, derruba, às vezes não consegue levantar o negócio direito, colocar, mas elas estão aprendendo. Isso é a possibilidade de tentar e errar até que acerte. E aí você pode observar a evolução da criança. Eu acompanho uma youtuber que ela também fala muito sobre desenvolvimento infantil. Eu até recomendo, na verdade, a Flávia Kalina. Ela tem livros sobre isso e ela tem muitos vídeos no canal dela. E ela mostra a vida dela, né? Ela está agora, acho que, com 4 crianças. Teve a bebezinha dela agora. Então, ela vai falando das fases de desenvolvimento. E uma filhinha dela, que é a Vitória, ela ensinou a fazer o próprio ovinho, né? Quando ela quer comer e tomar o café. Então, ela vai lá, ela quebra. É claro que com supervisão, né, irmãos? A gente não vai deixar a criança no fogão sozinha. Mas ela vai lá, quebra o ovinho, mexe, coloca no prato. No início, ela bagunçava muito, fazia muita sujeira, mas você vai observando, com o passar do tempo, que ela vai adquirindo a habilidade por tentativa e erro, e no final ela já está fazendo assim com maestria. Uma criança, porque foi possibilitado a ela errar. Então, às vezes, a gente não tem paciência, às vezes a gente está com pressa, às vezes a gente já pega da mão da criança e já faz logo, porque tem que acabar logo, tem que fazer logo. Mas é interessante que, em algum momento, a gente pare e possibilite que essa criança aprenda e ela erre. Porque é importante também, na aprendizagem é importante o erro. É importante que você acolha essa criança. Então, nessa fase do operacional concreto, elas já vão adquirindo mais habilidades através da tentativa e erro, e raciocínio lógico, e várias outras coisas vão acontecendo que essa criança vai se desenvolvendo. A partir dos 12 anos, que a gente já está na pré-adolescência, adolescência, né, saindo ali da infância, que é o último estágio que Piaget classifica, é o operacional formal. O que significa? Que a capacidade cognitiva é muito mais próxima, então, da dos adultos. Ou seja, aquela criança que batia a perna no banco e brigava com o banco, ficava com raiva do banco, agora ela já sabe que é porque ela não calculou direito a distância que ela passou e a culpa foi dela por falta de atenção. Essa criança aqui, ela já começa a ter um pensamento mais crítico sobre o mundo, sobre as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Inclusive, ela começa a ter um pensamento mais crítico em relação aos pais. Que fase, né? A pré-adolescência. Então, as crianças já começam a falar, mas isso que você está fazendo é errado. A criança observa muito os pais, observa muito os cuidadores, e ela fala, isso daqui é errado. Por que você faz isso? Isso daqui eu sei que não é certo. Então, elas já entendem mais as teorias, doutrinas, conceitos, moral. Então, todas as coisas que ela foi aprendendo ao longo do seu desenvolvimento, agora ela está colocando de fato em prática. Esse processo reforça a vontade de independência e autonomia. Já viu? Ai, vem cá. Não, mãe, deixa que eu faço, eu sei fazer. Ah, não, dá licença, deixa eu fazer isso aqui, eu sei. Então, ele já tem mais esse desejo por autonomia e assumir suas opiniões, a personalidade aparece com força nessa fase, e elas já têm o seu posicionamento no mundo, elas já entendem que elas são pessoas que têm o seu lugar no mundo. E, a partir daí, já é com outro departamento, né? Mas, o que eu quis trazer para os irmãos aqui nessa tarde, essas considerações, por quê? Para que a gente saiba lidar com as crianças, nós precisamos saber as fases em que elas estão, né? Para dividir as tarefas, porque a mesma tarefa que vai ser bem-sucedida para uma criança que está ali no primeiro estágio, no segundo estágio, até os seus 5 anos, é diferente da atividade que você vai desenvolver com uma criança de 9 anos, por exemplo.
Então, é importante que a gente saiba exatamente o que significam esses estágios, que as crianças passam por esse estágio, que fase que elas se encontram no seu desenvolvimento, se elas conseguiram desenvolver bem essas habilidades ou não, o que precisa ser reforçado ou não, para daí a gente conseguir trabalhar melhor com essas crianças, certo? E agora, quero que você acompanhe aí na sua apostila, nós vamos falar sobre os aspectos sociais. Os aspectos sociais nas necessidades da criança, no desenvolvimento da criança, eles são muito importantes para a gente prestar bem atenção. Por quê? Nesse momento, a gente precisa estar para essas crianças. A gente precisa estar presente, atento e sendo cuidadosos com essas crianças. E a primeira coisa que eu destaquei para nós falarmos aqui é sobre os fatores de risco e de proteção ao desenvolvimento da criança. E por que eu estou falando isso daqui? Porque depende não só dos pais. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, sobre a responsabilidade com as crianças. Ela é de todos nós, na verdade. Mas é importante que, se alguém que está mais próximo dessa criança não está muito atento, é importante que nós estejamos. Por quê? Essas crianças precisam de proteção. Mas vamos lá. Os fatores de risco, o que são esses fatores de risco, então, para o desenvolvimento das crianças? Eles são fatores que, se estiverem presentes na criação dessa criança, eles aumentam a probabilidade de a criança desenvolver alguma desordem emocional ou comportamental. Ou seja, se essas crianças estiverem expostas a fatores de risco ao longo do seu desenvolvimento, elas têm muito mais probabilidade de apresentarem comportamentos negativos e prejuízos emocionais ao seu desenvolvimento. O que seriam esses fatores? Bom, pode ser maus tratos, pode ser abuso físico e mental, pode ser negligência. E isso começa dentro de casa, mas se expande a todo o convívio social das crianças. Por que nós precisamos estar atentos a isso? Não vimos lá o pessoal querendo se infiltrar na escolinha para ensinar as coisas deturpadas para as crianças? Esse é um fator de risco, né? O ambiente em que as crianças aprendem, ele precisa ser um ambiente seguro. E nós somos responsáveis por proporcionar essa segurança. Então, vamos lá. Eu trabalhei com crianças, quando eu estava terminando a faculdade, fazendo estágio, eu atendi crianças. E o que nós fazíamos ali nesse atendimento infantil? Era, na verdade, para ser avaliação psicológica, para a gente ver em que fase de desenvolvimento a criança está, se tem algum problema em alguma fase que precisa ser, né, voltada ali, corrigida, alguma coisa. Porém, o que surgia muito para a gente era a situação em que aquela criança se encontrava. Às vezes ela chegava com uma demanda, mas a gente ia investigar, porque a gente não pode olhar um fator isolado. Sempre que a gente olha, principalmente para uma criança, a gente deve olhar todo o contexto em sua volta, tudo que está acontecendo com ela. Ela é uma criança muito triste, muito reservada. Ponto final? Não. Vamos entender o porquê que essa criança apresenta esse tipo de comportamento. Então, quando eu estava atendendo essas crianças, nós observamos comportamentos que revelaram abusos, maus tratos, abusos físicos, abusos psicológicos, muitas dessas coisas apareciam. Então, nós que estamos em contato com essas crianças, precisamos observar se esses fatores de risco estão presentes. Então, vamos lá. Por que eu estou falando isso daqui para professores infantis da igreja? Porque, às vezes, essa criança não tem um ambiente seguro em casa. Às vezes, essa criança não tem um ambiente seguro na escola. Mas pode ser que o único ambiente seguro que ela tenha seja a igreja, sejam os professores infantis que estão ali com ela, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Então, nós podemos observar, nós temos o dever de cuidar dessas crianças e observar se algum desses fatores são apresentados. Gente, criança tem energia, criança não consegue ficar parada por muito tempo, não consegue focar sua atenção por muito tempo em alguma coisa. Então, a criança se movimenta, ela fala, ela corre, ela pula. Mas, se alguma coisa está acontecendo, não necessariamente, não em todos os casos, mas na grande maioria dos casos, alguns sinais começam a aparecer nessa criança. Então, nós precisamos estar atentos e observar.
observar se essa criança não tem nenhuma marca no corpo, alguma marca suspeita, investigar, observar se essa criança está alimentada. Você olha para a criança, você consegue ver se ela está desnutrida. Você pode olhar para a criança e ver como é que está a roupinha dela, como é que está o cabelinho dela. Todas essas coisas, todos esses cuidados são olhares atentos que o professor infantil deve ter também. E não é porque nós estamos falando no contexto da igreja. Não deixa de ser um professor infantil. Então, independentemente do contexto, nós precisamos ter atenção a esses fatores de risco. Então, todas essas coisas que eu falei, negligência, né? Você olha se a roupinha está ali suja e tal. Tem criança, tem bebês que a fralda está cheia ali há muito tempo e tal. Aparece, irmãos, acontece. Pode acontecer, você pode lidar com uma situação dessa. Então, a gente tem que estar atento. E o que a gente faz, então, quando a gente se depara com um fator de risco eminente ali com a criança? A gente comunica às autoridades, né? Assim, por exemplo, nós estamos na igreja. Um exemplo, eu sou professora infantil e me deparo com uma situação dessa. O que eu vou fazer? Eu vou procurar a pastora Adriana, nós vamos conversar. Provavelmente nós vamos conversar com os pais, né? E dependendo da situação, quanto mais grave for a situação, aí a gente precisa comunicar às autoridades públicas, né, o conselho tutelar, para ter um acompanhamento. E eu estou falando isso aqui não é em todo caso, mas existem casos extremos em que a medida tem que ser essa. Mas nós precisamos estar atentos, porque algumas crianças vão apresentar esses fatores. E esses fatores são prejudiciais ao desenvolvimento da criança, porque pode fazer com que a criança se retraia, pode fazer com que a criança deixe de se desenvolver de forma natural. Então, assim, muitas crianças, de repente, começam a voltar a fazer xixi na cama. Espera aí, vamos observar o que é isso, de onde está vindo. Então, é necessário que essas crianças sejam acompanhadas. Mas vamos falar sobre os fatores de proteção, então. Esses são os que eu falei agora, são os riscos que a gente deve observar, mas a gente também deve saber como proteger. Quais são esses fatores de proteção? Como a gente pode identificar? Alguns teóricos classificam esses fatores de proteção em 3 categorias. Vamos lá. Atributos disposicionais da criança: atividade, autonomia, orientação social positiva, autoestima, preferências. Então, assim, a criança ela vai demonstrando essas coisas. Quando você percebe que ela se desenvolveu num ambiente seguro, ela tem um pouco mais de autonomia, ela tem um pouco mais de orientação social positiva. Então, ela é uma criança que consegue se expressar bem, ela consegue dizer sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, não da forma como nós, adultos, fazemos, mas da forma como está determinado para cada faixa etária daquela criança. A segunda categoria são características da família. Então, nós também devemos observar o contexto familiar em que essa criança está inserida. Coesão, afetividade, ausência de discórdia, ausência de negligência. Então, a gente observa essas crianças e vê que elas estão num ambiente seguro, porque elas falam, as crianças falam. Até no brincar, elas demonstram. Muitas crianças em atendimento, quando elas ainda não são muito verbalizadas, nós usamos o brincar para ouvir essas crianças. Então, você dá um papel para ela desenhar, pede para ela desenhar a família. Quando ela fizer aquele desenho, você observa aquele desenho. Às vezes, tem ali a família. Aí tem o pai, de mãos dadas com a mãe, de mãos dadas com a irmãzinha. E aí a criança, o desenho que representa ela, está lá do outro lado da folha, afastado. O que isso significa? Muita coisa. Isso significa muita coisa, não é só um desenho. Então, às vezes, a criança está ali brincando de massinha, de modelar. Desenha um contexto que você gosta, uma situação que foi legal para você. Aí a criança vai e demonstra ali o que foi. Se foi, foi um dia que a gente foi no parque, tinha uma bola e tal. Então, você vai saber, a criança vai demonstrar para você, não só de forma verbal, mas nós podemos perceber se essa criança está num ambiente seguro. Então, todas essas coisas podem ser trabalhadas no contexto de sala de aula. E a gente pode inserir essas coisas em atividades
bíblicas, né? Nós não só precisamos separar as coisas, mas nós podemos desenvolver todas essas coisas nas crianças e observar todas essas características numa escolinha, num estudo sobre Davi e Golias, por exemplo. Então, assim, nós, enquanto professores, não estamos ali só passando uma lição. Nós estamos cuidando dessas crianças de forma geral e observando. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre as características do professor. Mas eu quero que você entenda que as crianças estão o tempo inteiro nos passando informações. O tempo todo. E nós precisamos observar. Mas vamos lá. O último tópico da categoria de proteção seria as fontes de apoio individual ou institucionais, que estão disponíveis para essa criança e para essa família também. O relacionamento da criança com os pares e pessoas de fora da família, suporte cultural, atendimento individual, como atendimento médico-psicológico, instituições religiosas. Esses são os fatores de proteção à criança. Instituições religiosas, a igreja. A igreja é um fator de proteção para a criança. E isso aqui não sou eu que estou dizendo. Isso aqui é uma pesquisa, é um autor que escreveu essas coisas. Então, eu não estou falando aqui porque eu sou cristã e eu acho importante o departamento infantil. Estou falando aqui a perspectiva de alguém que não está no nosso meio, que considera a igreja como um ambiente de proteção para a criança, como um fator de proteção. E aí ele cita aqui não só a criança, mas a família também. Porque tem muitas famílias que não vieram da estrutura que nós temos, né, da igreja, da estrutura igreja, mas que eles dependem da gente também. Então, muitos pais que ainda não são cristãos, mas que enviam seus filhos para a igreja, através dos avós, através do vizinho, acontece muito. Então, a criança estar nesse ambiente é um fator de proteção para ela. Olha a responsabilidade que nós temos. Então, o suporte que nós precisamos oferecer para essas crianças e para esses pais é fundamental. Está nas nossas mãos. E nós precisamos fazer isso para essas crianças. Então, todas essas coisas que eu trouxe aqui, nessa tarde até agora, são sobre o desenvolvimento da criança. São sobre as necessidades das crianças. E nós precisamos estar atentos a isso. Mas eu quero passar agora para a segunda parte, que é em relação aos professores. Então, você pode acompanhar na sua apostila. O segundo tópico, que está em negrito, fala sobre condições psicológicas do professor que cooperam com o aprendizado. Todos encontraram aí? E eu elenquei essas condições como emoções, sentimentos, afetividade e habilidades cognitivas e sociais. Agora, essa parte é com a gente. Essas características, nós, como professores, como cuidadores, nós precisamos possuir essas características bem desenvolvidas para que a gente possa estar à frente dessas crianças. Ou seja, não é de qualquer jeito que esse trabalho pode ser feito. Ele deve ser feito por excelência. E é exatamente por isso que nós estamos aqui, falando e ouvindo essas coisas, desenvolvendo as nossas habilidades, para que possamos nos aperfeiçoar cada dia mais, para oferecer o melhor para essas crianças. Porque, além de estarmos fazendo isso para Deus, nós estamos fazendo isso pelas nossas crianças. Então, vamos lá. O primeiro aspecto, as emoções. O que são as emoções? São estados mentais que resultam de mudanças no organismo em função de mudanças percebidas no ambiente. Esses estados, eles direcionam o nosso comportamento, visando aumentar a nossa capacidade de se adaptar às mudanças no ambiente. Então, nós, como professores, estamos ali, numa sala de aula. Nós precisamos ter habilidades emocionais, porque o ambiente, ele pode mudar assim, né? A gente está ali brincando, de repente, uma criança se agarra com a outra ali e começa a brigar. Opa! As nossas emoções, nesse momento, elas vão mudar, porque o ambiente à nossa volta, houve uma mudança nele. Então, haverá uma mudança também interna. E aí, por que a gente precisa falar sobre isso? Porque como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente aprendeu a lidar com isso? E se a gente não aprendeu da forma correta, podemos desenvolver alguma habilidade para lidar melhor com isso? Sim. Então, nossas emoções precisam ser congruentes, precisam estar de acordo com o nosso ambiente, com a nossa postura. Então,
estamos lá, como professores, numa sala de aula, e aí, de repente, uma criança se machuca. E aí, como é que a gente vai lidar com essa situação? Vocês sabiam que a maioria dos traumas das crianças, eles são fomentados pelos pais? Por quê? Vamos lá. A criança nunca viu uma barata. Nunca viu. De repente, pela primeira vez na vida, aparece uma barata na frente dela. Ela nunca viu, então ela não tem medo. Ela não tem nojo, ela não tem nada, porque aquilo ali para ela é novo. Então, pode acontecer que, se você não estiver presente, a criança até pegue a barata na mão. Mas o que acontece na maioria dos casos? A criança está ali brincando no chão, de repente vem perto dela uma barata. Aí a mãe, uma barata! Pega a criança, sai correndo, a criança chora, e a mulher desespera, e aquela coisa. Às vezes o pai também faz isso. Não é só a mãe, não. E aí a criança assusta e ela associa. A criança aprende por associação, por assimilação. Então, ela associa aquele bicho àquela reação. Então, aquilo ali para ela é um monstro. Porque, por uma reação daquela, aquilo ali só pode ser um ser mortal. Um ser que ameaça a sua vida, na verdade. Então, o que acontece? As nossas emoções precisam estar controladas quando nós estamos lidando com as crianças. Né? Não é porque nós temos pavor de barata que necessariamente os nossos filhos, as nossas crianças terão também. Então, vamos lá. Nós temos pavor de barata e está ali uma criança que pela primeira vez tem contato com aquela barata. Se você não tiver controle sobre as suas emoções para lidar com aquilo, se retire de cena, chame alguém para resolver aquela situação, né? Mas não condicione a criança ao seu sentimento. Por quê? Pode ser que você tenha sofrido isso e por isso você reage dessa forma. Mas, enfim, isso é assunto para outro momento. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós, como pessoas responsáveis pelas crianças nesse momento, nós precisamos ter controle das nossas emoções. Então, por exemplo, tem uma criança que sempre pirraça, sempre atrapalha a sua aula. Ó, você preparou uma aula linda, maravilhosa, tudo esquematizado ali na sua cabeça, e tem uma criança que gosta de interromper, de mudar os seus planos, de atrapalhar. Todas as vezes, quando você chega e se depara com aquela criança, você já começa a... Ai, meu Deus. Mas essas emoções devem ser tratadas dentro de nós e não podem ser expostas às crianças naquele momento. Então, vamos lá. Tem uma criança que sempre dá trabalho, que atrapalha. Aí, o que muitas pessoas chegam a fazer? O menino, pela 50ª vez, interrompe. Ai, menino, cala a boca, fica quieto. Porque as nossas emoções já estão no limite. Mas nós não podemos permitir que as nossas emoções interfiram no ambiente de aprendizado daquela criança. Então, vamos lá. Sentimentos. Emoções e sentimentos, eles são a mesma coisa? Não, eles não são a mesma coisa. A emoção, ela é uma reação imediata a um estímulo, né? Vamos lá, barata! Ah! Uma reação imediata a um estímulo. Essa é a emoção. É algo que mexe com a gente, que não só envolve o nosso pensamento. A gente não olha e pensa, nossa, isso é uma barata. Eu me lembro que eu tive muito medo. Ah, vou sair correndo. Não, não é assim. Então, ela é diferente do sentimento. Porque o que é o sentimento? Ele envolve um alto grau de componente cognitivo. Então, a nossa percepção em relação a algo, a emoção, ela é a reação, enquanto o sentimento, ele é a construção. Vamos lá, vou dar um exemplo. Uma emoção, tristeza. Você viu algo, vamos lá, você viu uma criança vendendo jujuba às 8 horas da noite no semáforo, quando você parou o seu carro. O que você olha e você sente? Tristeza. Isso é uma emoção. Agora, quando você pensa sobre aquilo, você fala, nossa, meu Deus, como eu me solidarizo com isso? Nossa, como eu queria poder ajudar essa criança. O que será que essa criança está passando? Será que essa criança comeu hoje? Meu Deus, eu queria poder dar algo, oferecer algo para essa criança. Isso é uma empatia. Né? Você teve empatia por aquela criança. Isso é um sentimento racional. Você pensou sobre isso e você conseguiu chegar a esse posicionamento em relação àquela criança. Então, emoção é diferente de sentimento.
mas as emoções e os sentimentos eles estão intimamente ligados. Por que é importante que o professor tenha ali suas emoções e os seus sentimentos bem alinhados? Por quê? Às vezes, aquela criança que te dá muito trabalho, que atrapalha muito a sua aula, e a sua emoção ali no momento, às vezes, é estresse, é raiva, você precisa trabalhar os seus sentimentos em relação àquela criança, porque pode ser que aquele seja o único espaço que ela pode se divertir e ser quem ela é. Então, quando você ajusta os seus sentimentos em relação àquela criança, você pode ter empatia por ela. Às vezes, a criança ela é muito tímida, muito quietinha, não participa das atividades. Quando você ajusta os seus sentimentos em relação àquela criança, você olha para ela com um olhar de misericórdia e pensa, eu preciso incluir essa criança nessa atividade. Não só deixar ela de lado porque ela não quer brincar e vai atrapalhar meu cronograma com as outras crianças. Eu preciso ter empatia. Então, é um sentimento de empatia por aquela criança. Eu estou trazendo aqui só exemplos rápidos, né, para a gente entender a diferença dessas coisas. E o que mais que o professor precisa ter no contexto ali de sala de aula com a criança? Ele precisa ter, então, afetividade, né? É o terceiro tópico aqui da nossa apostila, afetividade. O que seria a afetividade, então? É a capacidade, a disposição do ser humano de ser afetado pelo mundo externo e interno, por sensações ligadas a tonalidades agradáveis ou desagradáveis. Ser afetado é reagir com atividades internas ou externas que a situação desperta. Então, a empatia faz parte da afetividade. Então, a afetividade é uma característica que nós precisamos desenvolver em relação às crianças. Nós precisamos desenvolver empatia por elas, compaixão, paciência, né? Essas são habilidades que o professor precisa ter. Então, todas essas coisas que nós falamos aqui, elas precisam ser desenvolvidas na gente. E se a gente ainda não tem, então, olha, isso não é para mim, esse trabalho não é para mim, é muita coisa. Espera aí, nós estamos vivos, então nós podemos aprender, né? Até o último suspiro, nós temos a oportunidade, a possibilidade de aprender. Então, nós precisamos nos observar e identificar o que precisa ser melhorado, o que precisa ser extinto, o que precisa ser aprendido. Então, todas essas coisas, emoções, sentimentos, afetividades, todas essas coisas nós podemos desenvolver de forma adequada para que, quando estivermos de frente com as crianças, os nossos traumas, os nossos medos, nossas inseguranças não interfiram no aprendizado daquelas crianças. Por isso, nós precisamos estar sempre atentos com a gente, né? A gente também não pode chegar de qualquer jeito para ministrar a aulinha. A gente não pode chegar de qualquer jeito para lidar com as crianças. Então, a gente precisa sempre estar atento. Como eu estou me sentindo hoje? Estou preparado? Estou triste? Estou angustiado? Isso vai interferir? Isso vai me atrapalhar? Nós precisamos sempre nos observar. O último tópico fala sobre habilidades cognitivas e sociais que o professor precisa ter. Vamos lá. Vamos falar primeiro sobre as habilidades cognitivas. O que é cognição? Bem resumidamente, cognição é aprendizado, é conhecimento. Cognição significa conhecer. Nesse sentido, habilidades cognitivas não têm a ver com memorizar ou decorar as informações. Tem a ver com conhecimento assimilado e aprendido. Por quê? Quando a gente decora uma coisa, depois a gente esquece. Quando a gente aprende, a gente fixa esse conhecimento e a gente não esquece mais. Então, cognição, conhecer, é aprendizado. Então, o que são habilidades cognitivas? O desenvolvimento cognitivo, ele se liga a 4 grandes habilidades. E eu elenquei aqui: coordenação motora, adaptação, psicomotricidade e linguagem. Todas essas coisas fazem parte do nosso desenvolvimento. Agora, olha só, isso daqui acontece com as crianças. Lá naquelas fases que eu falei, não tem os 4 estágios de desenvolvimento infantil. Nesses 4 estágios, essas habilidades cognitivas também estão sendo desenvolvidas. E aí, quando elas são aprendidas lá,
Aí chega na gente aqui agora, quando a gente é adulto, e a gente vai desenvolver, colocar em prática essas habilidades. Agora, se aconteceu alguma coisa, algum imprevisto, que a gente não conseguiu desenvolver bem na infância, ou seja, se a gente não teve um ambiente seguro para desenvolver todas essas habilidades, pode ser que a gente tenha algum prejuízo depois. Por isso, os fatores de risco, fatores de proteção, como eu já falei aqui. Mas, se a gente não teve a oportunidade de desenvolver muito bem, a gente pode aprender, a gente pode se aperfeiçoar. Mas, eu separei algumas principais habilidades cognitivas aqui, para a gente falar um pouco sobre elas. E elas são foco, memória, atenção, criatividade e responsabilidade social. Tudo isso o professor precisa desenvolver. É muita coisa para a gente ser professor, né? Para a gente dar aula para as crianças, não é simples. Mas vamos lá. Por que o professor precisa desenvolver essa habilidade social chamada foco? Por quê? Ajuda a resistir a vários impulsos e dominar a atenção sobre um aspecto, mesmo havendo vários estímulos competindo pela nossa concentração. E isso, eu estou falando no contexto de sala de aula. Estamos lá, né, com as crianças, subiram todas agitadas ali, está todo mundo ali, mas você precisa ter um foco. Às vezes a criança vai começar a falar sobre a série que saiu, o filme da semana, né, o assunto que está aí pegando, e aí você tem uma aula para dar, você tem uma programação estabelecida. Você vai mandar todo mundo calar a boca e sentar? Óbvio que não, né? Você vai, com jeito, organizar aquela turma, acalmar os ânimos, preparar as crianças para que você continue mantendo o seu foco e ensinando a lição que você preparou. Pode ser que alguém interrompa, pode ser que aconteçam várias coisas, mas você não pode se perder. E nós precisamos estar sempre atentos, sempre ter foco para conseguir passar aquilo que nós preparamos para as crianças. Então, essa é uma habilidade que o professor precisa ter. A outra habilidade é a memória. A memória é a forma como o cérebro adquire e armazena informações. Uma das funções mais complexas do organismo humano é a memória. Vamos lá. Existe a memória de curto, médio, longo prazo, né? Então, assim, eu preciso discar um número aqui que está no meu WhatsApp para eu fazer uma ligação. Aí a pessoa, 3552-9756. Tá. Aí abre lá, vai, realiza a ligação e tal. Daqui meia hora, você nem sabe mais que número foi que você discou. Memória de curto prazo. Tem de médio, de longo prazo, enfim. Mas, por que o professor precisa desenvolver isso? Por quê? A criança vai te fazer perguntas, né? A criança ela é curiosa, ela aprende dessa forma também. Então, você precisa memorizar as coisas que você estudou, preparou, né? E quando você memoriza a longo prazo, isso vira conhecimento, né? Então, você não vai esquecer disso. Então, a habilidade de memorizar as coisas é muito importante para o professor. Sabe aquele professor que só botou o negócio ali e só lê, não lembra de nada depois, a criança pergunta, não sabe? Isso daí a gente não pode fazer. A gente precisa desenvolver a memória. Outra habilidade é a atenção. Atenção de olhar, de ouvir e ter concentração mental para compreender o que se passa. E nisso aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para nós estarmos atentos às nossas crianças. Por quê? Prestar atenção, ouvir. As pessoas não ouvem mais. Por que eu tenho emprego hoje? Porque as pessoas não são mais ouvidas. Elas me pagam para que eu escute. Por quê? Porque você está conversando com alguém e a pessoa, você está falando o seu problema e a pessoa já está comparando com o dela. Você mal terminou de falar, ela já tem uma resposta pronta para você. Aí você fala, mas eu estou me sentindo angustiado. Fica assim, não. As pessoas não escutam mais, elas não prestam atenção. E as crianças são as que mais estão sendo negligenciadas nesse momento. Por quê? Quem tem paciência para ouvir a criança? Às vezes a criança tem uma frase e ela demora um século para conseguir formular essa frase. Ela quer falar que o copo está vazio. E aí ela, mas o copo, o copo tem que tá vazio. Olha o tanto que essa criança demorou para conseguir dizer que o copo estava vazio. Ela chega, suspirou. Mas é isso. A criança precisa de atenção. Ela precisa terminar a frase que ela falou. Sabe quando a criança fica ali, pai, 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 até o pai, que é, menino?
A criança precisa ser ouvida. E dentro do contexto de sala de aula, muitas crianças estão clamando por atenção. E nós precisamos oferecer a essas crianças atenção. E atenção não só no que elas estão falando, mas no que elas estão demonstrando. Lembra lá o que eu falei? A criança faz um desenho da família. E aí ela está desconectada da família, está distante. Às vezes ela desenha até uma boquinha assim triste. Você vai pegar aquele desenho, fazer assim, parabéns e entregar de volta o desenho? Você vai olhar para aquele desenho, você vai observar o que aquela criança disse através daquele desenho, como ela se expressou ali, você vai dar atenção para o que essa criança está fazendo, para o que ela está fazendo, para o que ela está falando, para o que ela está querendo comunicar a você. Então, o professor ele precisa ter essa atenção em relação às crianças. Outro aspecto é criatividade. E essa daí dá trabalho, né? Por quê? O que é criatividade? É criar, é inovar, né? Então, a gente não dá para fazer a mesma coisa sempre. Se a gente, adulto, já fica entediado com o mesmo de sempre, quem dirá uma criança que ainda não tem as habilidades cognitivas necessárias para entender que ela precisa ficar ali sentada esperando aquilo ali acabar? Às vezes, nem a gente consegue. Imagina uma criança. Então, o professor ele precisa ser criativo. Ele precisa ser espontâneo, ele precisa pensar rápido, né? Ter um raciocínio desenvolvido, tem que ter uma capacidade de criar algo, de imaginar, produzir algo diferente, pensar em uma coisa diferente. Então, vamos lá. Hoje a lição vai ser sobre, de novo, Davi e Golias. Vamos pensar o que de criativo, de novo, a gente pode fazer com essas crianças. Vamos fazer um teatrinho, e nesse teatrinho a gente vai colocar as crianças como personagens. Aí a gente vai falar no ouvidinho a fala delas, a gente vai levar objetos para demonstrar, a gente vai levar figuras, desenhos para ilustrar. O que a gente vai fazer? Tem que ter criatividade para passar essa mensagem para as crianças. E aí, a última característica de habilidades cognitivas, ela vai entrar também nas habilidades sociais. Mas ela é o quê? Responsabilidade social. É um conjunto de práticas que beneficiam o meio social. Conviver com os demais, ter empatia, agir de forma responsável. Então, vamos lá. Lembre-se que as crianças estão sempre nos observando. Mas sempre. Elas estão. Às vezes, ela pode estar ali brincando do seu lado, mas ela está ouvindo o que você está falando. E ela está prestando atenção. Por que nós temos que ter responsabilidade social com essas crianças? Porque, às vezes, nós temos uma certa relação dificultosa com algum outro professor que a gente trabalha junto, né? Então, a gente teve um desentendimento, alguma coisa que mexeu ali na nossa relação, e a gente não está conseguindo se ajustar ali muito bem, então está acontecendo ali alguns choques de convivência, né? E aí, você está ali diante das crianças, e aí a pessoa fala uma coisa, você, dá uma patada nela. Aí ela vai, devolve a patada. E as crianças estão ali, observando e aprendendo tudo. Então, é responsabilidade nossa a boa convivência, né? A postura de um adulto perante a criança está ensinando para ela como ela deve se portar, como ela deve aprender a se portar. Então, conviver com os demais é algo que o professor precisa desenvolver. É uma habilidade que o professor precisa desenvolver. Ser submisso às autoridades é uma habilidade importantíssima que o professor precisa ter. Porque, às vezes, tem alguém acima de você. E essa pessoa fala para você, hoje a lição vai ser assim, assim. Nós precisamos ministrar dessa e dessa forma. E é assim que tem que ser. Aí passa para você e tudo mais. Aí chega lá, você... Eu não vou fazer nada disso aqui, não, porque eu acho que o que eu pensei é melhor, então deixa isso para lá, fulano que se resolva depois. E, crianças, vamos brincar agora, vamos brincar de tal coisa. Então, essa não é uma postura de alguém submisso. Essa não é uma postura de um professor. As crianças estão nos observando. Nós precisamos ter responsabilidade social com essas crianças. Ter empatia, foi o que eu já falei aqui, né? Às vezes a criança não está num dia bom. Porque, sim, gente, as crianças têm sentimentos, elas têm emoções. Às vezes, para ela, o brinquedo quebrar é a pior coisa que poderia acontecer na vida dela. Não é porque a gente sabe que pode consertar o brinquedo que a criança entende que aquilo ali não é tão trágico assim.
Às vezes, a criança bate o dedinho no cantinho e ela chora desesperadamente, como se estivesse arrancando o fígado dela. Mas, gente, aquilo ali é o máximo de dor que aquela criança conhece. Não é porque a gente já sofreu demais na vida que a gente vai impor sobre a criança que aquilo ali não é dor. Para ela, aquele é o nível máximo de dor que ela já experimentou na vida. Então, ela está sofrendo. Então, a gente precisa ter empatia com essas crianças. Então, às vezes, a criança não está num dia legal, ela não quer participar das atividades que estão sendo propostas. O que você vai fazer? Você vai excluir essa criança? Você vai fomentar o bullying, né? Ah, fulana de tal hoje está triste. Ó, gente, não, fulana de tal hoje não está legal. Ela está feia. Olha, isso acontece, viu, gente? É um absurdo, mas isso acontece. Aquela frase, né? É raro, mas acontece com frequência? Acontece. Então, a responsabilidade social do professor envolve também a empatia. Passa atividades para as crianças, chama no cantinho, conversa com a criança, escuta o que ela tem para te dizer, considere o que ela está sentindo. Às vezes ela vai dizer, é porque eu não trouxe a caneta que eu queria trazer e eu estou triste. Gente, aquilo para ela é importante. Então, escuta, oferece possibilidades, enfim. Vamos falar um pouco sobre as habilidades sociais. Todas essas habilidades que eu falei até agora, que o professor precisa ter, são cognitivas, né, comportamentais. Agora a gente vai falar de habilidades sociais. O que são? São aquelas que ajudam as pessoas a expressar os seus desejos, sentimentos e atitudes de forma adequada. Por quê? Você já viu um adulto se jogar no chão do supermercado e dar birra? É porque ele aprendeu que isso é uma habilidade para ele se expressar de forma adequada, dependendo do ambiente que ele está. Por que a criança faz isso? Porque ela ainda não tem maturidade física e emocional ainda para considerar que ela não pode se jogar no chão do mercado, que não vai adiantar. Então, o adulto precisa. Sueli, mas ninguém vai ficar se jogando no chão. Tá, mas pode ser que você tenha uma explosão de raiva. E aí, quando você não tem um domínio próprio, você fala o que não deveria falar, age como não deveria agir. Usa de violência, puxa o braço da criança com força e depois você, peraí. Então, nós precisamos desenvolver habilidades comportamentais também. E essas habilidades sociais, elas nos ajudam, o desenvolvimento dessas habilidades nos ajudam a nos expressar de forma adequada, dependendo da situação. Pode ser no âmbito social, familiar, profissional, no contexto de sala de aula com as crianças. Essas habilidades, elas respeitam normas de comportamento e se expressam em distintas situações. E elas são coerentes e elas não causam mal-estar nas pessoas que estão à nossa volta. O que é isso, Sueli? Domínio próprio. Isso é domínio próprio. As habilidades sociais, elas não correspondem às características pessoais, mas sim de comportamento. Por quê? Pode ser que eu seja uma pessoa muito impaciente. Isso é algo característico da minha personalidade. Eu sou uma pessoa impaciente. Mas, se eu estou lidando com crianças, eu posso deixar que o meu comportamento venha à tona, assim, de forma exacerbada? Não. Habilidade social, nesse momento, então, é o quê? Eu saber exatamente como me portar diante da situação e saber que ali não é o ambiente para que eu deixe a minha emoção, meu sentimento sair, assim, à flor da pele. Então, vamos lá. Mas quais são as habilidades que nós podemos e precisamos desenvolver? Elas são comunicação, civilidade, enfrentamento, são empáticas, de trabalho e positividade. Vamos falar aqui e aí a gente fecha. Comunicação. Por que é importante a gente conseguir desenvolver a habilidade de comunicação? Iniciar e manter uma conversa, formular e responder perguntas, capacidade de elogiar, dar e receber feedbacks. Por que eu falo isso? Nós nos comunicamos, isso é fato. Mas existe a comunicação assertiva e existe a comunicação que está ali embaralhada. Então, você pode comunicar para alguém que você está triste e decepcionado por aquela pessoa não ter feito o que você pediu. E você pode passar essa mensagem para a pessoa de duas formas diferentes. Você pode falar assim, mas que coisa! É a 1000ª vez que eu falo para você e você não faz o negócio que eu estou te pedindo. Eu já falei 1000 vezes que é para você fazer isso. Ou você pode dizer, olha, eu estou irritada, eu me frustrei com você, eu me decepcionei porque eu pedi algumas vezes para você fazer determinada coisa e você não fez. Então, eu não gostaria que isso acontecesse novamente. Entende?
Essa é a comunicação assertiva. Por que o professor precisa desenvolver a habilidade de se comunicar de forma assertiva? Porque você está lidando com crianças. E as crianças, elas reagem àquilo que a gente faz. Então, a gente pode reprimir essas crianças, causar medo, causar trauma, fazer com que essas crianças chorem. Então, a gente precisa saber se comunicar de forma assertiva. A gente precisa saber se comunicar com os outros também. A gente precisa saber dar e receber feedback. Por quê? Às vezes a gente tem uma facilidade de falar para a pessoa, olha, eu achei legal essa aula, mas eu acho que você poderia ter usado isso, aquilo, outro, né? Aí a pessoa fala, em outra situação, ah, legal, mas eu só senti falta de tal coisa. Aí você, nossa. Aí nem fala na frente da pessoa, mas depois vai falar para o outro, você viu fulana? Isso é inveja. Falou isso e isso de mim. A gente precisa ter a habilidade de dar e receber os feedbacks, né? E feedback não é só elogio. Às vezes é uma crítica construtiva. Então, a gente precisa receber de forma tranquila esses feedbacks. Civilidade. Interações que podem ser comparadas a gatilhos educacionais, como cumprimentos, capacidade de agradecer, pedir um favor. Você já viu aquela pessoa que não consegue pedir um favor? Ela só fala com você mandando, ordenando, não agradece, né? Só fala com você quando precisa de alguma coisa, não dá nem bom dia, já vai falando, né? O que quer, e aí você vai e faz as coisas e tal, e a pessoa nem obrigado, nem agradece. Então, essa é uma habilidade social, você conseguir agradecer, pedir um favor, isso é uma habilidade social. E o professor precisa ter essa habilidade. Enfrentamento é a habilidade de se posicionar, também relacionada à forma como são manifestadas as opiniões, concordâncias, discordâncias, reconhecimento de erros e pedidos de desculpa. Então, tem a ver com o que a gente já falou aqui sobre comunicação. Mas o enfrentamento é a forma como a gente vai reagir, né? Então, por exemplo, você recebeu uma crítica, e como que você reage a isso? Então, você precisa estar ali com suas emoções controladas, com seus sentimentos controlados, para reagir de forma adequada à situação. Às vezes, a gente não tem dificuldade em pedir desculpas, mas a gente tem dificuldade em aceitar um pedido de desculpas, né? A pessoa fala, olha, eu errei, me perdoe, na próxima vez eu te aviso com antecedência qual era a lição, ou eu fiquei de trazer para você os papéis, os desenhos, lápis de cor, mas eu esqueci, ou então deu problema lá, eu não consegui trazer, você me desculpa. A pessoa guarda aquilo ali como se fosse a ofensa da vida. Nunca mais ela vai trabalhar com outra pessoa. Nunca mais ela vai pedir para aquela pessoa fazer alguma coisa para ela, ajudar ali com as crianças. Ela vai usar aquilo dali contra a pessoa depois. Então, saber perdoar também é uma habilidade que o professor precisa ter. Aceitar os pedidos de desculpa. Vamos lá. Nós precisamos desenvolver habilidades empáticas. Foi o que eu já falei, né? Sobre as crianças estarem ali na nossa frente e nós enxergarmos essas crianças. Não só olhar para elas, mas enxergar essas crianças. Nós precisamos desenvolver empatia para com elas. Não só com elas, mas com terceiros. Às vezes você combinou, você vai ficar com a turminha das crianças hoje junto com o Geuel. Aí o Geuel não aparece, não dá satisfação, e você fica sozinho com as crianças. Aí, às vezes, no outro dia, ele mandou uma mensagem para você e fala que teve um imprevisto e não pôde ir. E aí você fala, ó, não quero mais saber, não quero mais trabalhar com você e tal. Ah, mas é porque aconteceu isso e tal com a minha família. E a pessoa, não quero saber. Não quero saber. Então, essa não é uma postura que nós devemos adotar. Pelo contrário, nós precisamos ter empatia com as pessoas à nossa volta, no geral. Penúltima característica é o trabalho. Poder coordenar grupos específicos, tomar decisões, mediar conflitos, falar em público, resolver questões interpessoais. Então, todas essas habilidades a gente precisa ali, tá, né? Todos os dias desenvolvendo. Falar em público. Eu tenho vergonha. Eu não gosto de falar em público. Eu sempre falo com o Joel, eu não gosto de cantar sozinha. Eu sempre gosto de cantar com alguém, porque eu não gosto do foco em mim. Igual está acontecendo aqui agora. Eu não gosto de ter a atenção voltada para mim. Eu fico nervosa, eu fico ansiosa. Eu preciso trabalhar as minhas emoções quando eu sei que eu vou falar em público.
Mas é uma habilidade que eu preciso desenvolver. Não é porque eu sou tímida ou algo do tipo que eu vou me fechar na minha timidez e recusar todas as oportunidades para fazer algo. Então, por exemplo, hoje você recebeu o convite de ministrar uma aula solo para as crianças. Vai. Vai. Você não precisa ser perfeito, você precisa se esforçar e dar o seu melhor e fazer. Então, é uma habilidade que nós, professores, precisamos ter. Às vezes, a gente manda ver com as crianças lá na salinha, mas a gente precisa vir aqui na frente e dar um recado para os pais, alguma coisa. Faz. É importante. Tá? Então, é uma habilidade que nós, como professores, precisamos desenvolver. Falar em público, se expressar bem, resolver questões interpessoais, resolver os conflitos com as crianças na sala de aula. Às vezes as crianças estão brigando ali, às vezes uma puxou o cabelo da outra e deu problema, uma falou da mãe da outra, do pai. E aí, o que você vai fazer? Então, a gente precisa desenvolver essas habilidades de resolução de conflitos, não só interpessoais, mas com as crianças entre elas também. E, por último, é a positividade. Capacidade de fazer amizades, expressar solidariedade, cultivar sentimentos como carinho, amor. Gente, isso é uma habilidade que precisa ser treinada, né? A gente não nasce com isso. E muitas pessoas não têm facilidade para isso. Tem gente que não consegue fazer amizade. Se a outra pessoa não chegar, né, e se dispor ali, ela não se aproxima, ela não consegue. Mas nós precisamos ter essa habilidade porque nós precisamos conquistar as crianças. Né? Gente, criança é um bichinho sincero, né? Honesto, assim, ele fala mesmo. Se ele não gosta de você, você vai saber que ele não gosta de você. E se ele gosta, você vai saber que ele gosta de você. Por que a gente precisa desenvolver essas habilidades? Porque a gente precisa acessar essas crianças. Porque se é uma criança que não gosta de você, e aí você já reage de uma forma totalmente imatura também, já não gostando dela, como é que essa relação vai funcionar? Não funciona. Então, nós precisamos desenvolver a positividade nas nossas vidas. É uma característica que o professor precisa. Expressar solidariedade, né? Cultivar os sentimentos das crianças também. E aí entra tudo. Tudo que eu falei aqui está interligado. Então, essas são características que nós, professores, que estamos ali em contato com as crianças, precisamos ter. Vamos só recapitular tudo que a gente falou aqui e vou encerrar minha parte. Mas vamos lá, pega a sua apostila, por favor. Vamos voltar lá. Primeiro, nós falamos sobre as características e necessidades da criança, certo? Nós falamos dos aspectos físicos e psicológicos do desenvolvimento dessa criança, dividido por faixa etária. Nós falamos sobre os aspectos sociais, que são os fatores de risco e proteção, né? Nós também falamos sobre os aspectos... Olha, eu acho que a gente não falou dos aspectos espirituais, né? Eu pulei, vamos voltar. Então, vamos lá. Vamos falar rapidamente sobre os aspectos espirituais, que seria adaptação e acessibilidade no ensino da Bíblia, de acordo com a faixa etária da criança, e acompanhamento pela família e pela igreja. Isso daqui precisa ser trabalhado de uma forma muito carinhosa com as crianças. Por quê? Quem ensina para as crianças a Bíblia? Os pais, quando funciona, né? Quando funciona bem, os pais ensinam, e a escolinha na igreja. Ninguém mais. Ninguém está interessado que as crianças sejam criadas num contexto cristão, com suas morais, com a sua ética. Ninguém está interessado nisso, senão os pais e a igreja. Por que nós temos a responsabilidade com essas crianças? Porque eu já comentei aqui, pode ser que os pais nem sejam cristãos ainda. Então, o único ambiente que essa criança tem é a igreja, para aprender a Bíblia, para ser inserida nesse contexto. É uma responsabilidade nossa. Nós precisamos ter o cuidado de tornar acessível a essas crianças a Bíblia. Porque, igual a pastora Adriana falou aqui, às vezes, na maioria das vezes, a pregação do domingo à noite para a igreja toda, o pastor vem e traz as informações que todos nós aqui, que estamos aqui agora, temos a capacidade de entender. Mas as crianças ainda não têm. Vou dar um exemplo. Estava na igreja um dia com a filhinha da minha prima. E aí ela sentada comigo e tal, e ela estava, olha só, ela estava brincando, e o meu pai estava pregando. E ela brincando ali. De repente, o meu pai fala, e ela conhece um Davi, né?
nós conhecemos um Davi no nosso contexto. E aí o meu pai fala, Jesus, filho de Davi. Aí ela vira para mim e fala, Davi? Jesus é filho do Davi? Tipo assim, ela achou que Jesus era filho do Davi que ela conhece. Então, para ela, aquela pregação não chegou da mesma maneira que chegou para mim. Então, ela entendeu que Jesus era filho do Davi que ela conhece. E aí ela estava brincando, mas ela estava escutando. E aí ela teve uma confusãozinha ali. E aí eu expliquei para ela, mas olha só a importância da gente tornar a Bíblia acessível para essas crianças. Por quê? Às vezes, o raciocínio dela é muito abstrato ainda. Se você fala que Jesus é filho do Davi, ela vai querer ir lá na casa de Davi e ver Jesus, né? Então, a gente precisa ter o cuidado de trazer essa lição para a criança de uma forma como ela consiga entender. E aí entra nas habilidades do professor de ser criativo, né? Criar, ilustrar, deixar com mais facilidade a informação para essa criança. E aí, quando eu digo isso, eu estou falando da Bíblia, no geral. Né? Esse aspecto espiritual, essa adaptação e acessibilidade no ensino da Bíblia é uma responsabilidade nossa também. Nossa, enquanto pessoas que têm crianças por perto e enquanto professores das crianças também. E o acompanhamento pela família e pela igreja. Como eu já comentei aqui, às vezes a família não tem como oferecer esse acompanhamento espiritual para essa criança. Então, fica única e exclusivamente pela igreja. Então, para nós podermos entender a importância de estarmos atentos a isso. Agora, voltando aqui à apostila, nós falamos também sobre condições psicológicas do professor que coopera com o aprendizado. São elas emoções, sentimentos, afetividade, habilidades cognitivas e sociais. Então, isso foi tudo que nós tratamos aqui até agora. Eu sei que é muita coisa, muita informação, né? Mas depois, se nós tivermos oportunidade, a gente fala mais sobre isso, mas é só para os irmãos terem a curiosidade. Aqui, ó, na apostila de vocês também tem a bibliografia. Eu recomendo essas leituras, né? Algumas são mais extensas, mas eu recomendo porque se nós estamos trabalhando com as crianças, nós precisamos nos dedicar e aprender como trabalhar de forma mais coerente, mais correta com essas crianças, porque é um trabalho muito precioso, né? E eu agradeço ao Senhor pela oportunidade, agradeço a pastora Adriana, do Departamento Infantil, e a todos vocês que se dispuseram a estar ouvindo nessa tarde um pouco do que eu pude trazer aqui. Amém? O tempo é pouco, né? A gente quer mais, né? Alguém tem alguma dúvida? Fica um pouquinho aqui, Suelen. Alguém tem alguma dúvida? Joel, dá uma olhadinha no chat para a gente, ver se tem alguém com alguma dúvida. Não, né? Então, obrigada, Suelen. Qualquer coisa, a gente chama você. Irmãos, como é importante esse aspecto, né? Algumas coisas a gente faz mesmo pelo que a gente aprende com os nossos pais, né, com outros professores da escola dominical, quando a gente foi criança. Mas, assim, tem muita coisa para a gente modificar no nosso comportamento, na nossa ação, no nosso trabalho, né? Uma coisa que eu queria botar aqui, que foi uma das coisas que a Suelen falou, é a responsabilidade, o cuidado com essas crianças, né? É muito grande. E Deus estava me incomodando ali, porque tem umas coisas que a gente, às vezes, ouve dos pais, tipo, quem trabalha principalmente em escola lá fora, escola secular, ouve muito isso. O pai entrega a criança na porta e fala assim, se ele não se comportar, pode dar um beliscão. Não faça isso. Não faça isso, jamais. Principalmente na igreja, aquela criança, primeiro, você não tem essa autoridade para disciplinar a criança. Isso é o pai e a mãe. Por mais que ele te dê essa permissão, não faça isso. Tá? Outra coisa, aquela criança que passa por uma situação dessa, ela vai associar, não vou naquela igreja, eu não gosto desse tio, porque esse tio faz isso, essa tia faz isso. E o cuidado na fala, principalmente, né? A gente tem que se policiar muito, porque tanto a criança, às vezes ela não está bem para aquele dia, mas às vezes a gente também não está bem para aquele dia. E nesse dia, a gente tem que se policiar mais, né? Verificar o que a gente vai falar. Eles estão ali observando tudo. Eles estão ligados, né?
tudo que a gente fala, igual a Suelen falou. Outro ponto que ela falou que eu me associei muito foi quanto à maturidade do professor. É uma experiência minha. Eu passei por uma situação, quando eu tinha 9 anos, eu estava na chácara com meu pai, e deu uma chuva muito forte, uma ventania, sabe-se lá quantos quilômetros os ventos estavam. E o telhado foi embora da casa. E a gente ficou olhando o céu. Gente, aquilo para mim foi tão assustador que até os 16 anos eu deitava no colo da minha avó quando começava a chuviscar e eu chorava horrores. Para mim aquilo assim trazia muito medo, muito, 16 anos, né? Aí eu fui trabalhar, fui ser professora, passei no concurso, fui dar aula para as crianças. Quando eu estava dando aula, eu tive que me policiar, porque começou a chover. Eu não tinha mais o colo da minha avó para deitar e chorar. E se eu fizesse isso com os meninos? Eles tinham 4 anos. O que eles iam pensar? Se a tia está chorando, o negócio está feio. E aí, a partir desse momento, eu comecei a trabalhar esse medo, né? É lógico, quando a chuva ainda é muito forte, ainda vem aquela sensação assim, ai meu Deus. Mas aquele medo assustador passou, graças a Deus. Por quê? Porque eu sabia que eu não podia passar isso para as crianças. Que se eu fosse insegura nesse ponto, eu ia transmitir insegurança para eles também. Isso é em todos os aspectos, tá? E outra coisa que ela falou que eu achei interessante, eles clamam por atenção. Eles estão ali, tipo assim, eles às vezes não querem falar, mas eles estão pedindo a Deus que você note aquilo neles, né? Eu tive crianças que passaram por situações de agressão que não sabiam abraçar, beijar, ser empática com as outras crianças. Ao contrário, eram violentas, batiam, mordiam. Por quê? Não tinham essa sensação do afeto, eles não sabiam como que passava isso. E às vezes eu tive criança de se afastar do abraço, porque não sabia o que era aquilo. É assustador isso, né, para uma criança. Foi um aluno meu, ele tinha 5 anos, e ele passou por uma situação muito trágica. Ele perdeu a mãezinha dele no parto dele. E a família, praticamente, a família da casa, culpava ele pela morte da mãe. O pai e os irmãos. Então, pensa, gente, isso para uma criança. Assim, uma situação muito difícil. A gente tem que pedir a Deus discernimento para a gente notar o que essas crianças estão precisando, para a gente poder... A gente não vai suprir. A gente está ali para falar de Deus, para tentar remediar uma situação da forma física que a gente pode fazer, mas quem vai trabalhar nelas é o Espírito Santo, né? Agora, se a gente é omisso, é terrível. Ela depende de nós e a gente vê, mas a gente, não quero falar isso, não. Eu não quero tocar na família sobre esse assunto. Se você está inseguro, faz igual a Suelen falou. Procura o seu pastor, o pastor da sua igreja, fala, olha, eu estou notando isso, eu estou tendo esse problema. Outra coisa que a gente vê muito, até perguntei ali para a Eliane, que eu estava esquecendo o nome, alienação parental. A mãe acaba com o pai para o filho, e o filho acaba com a mãe para o filho, né? E ele não sabe, ele está ali no meio do fogo cruzado e ele não sabe o que fazer, né? E nós estamos para ensinar que ele deve honrar o pai e a mãe. Mas também nós estamos ali para trabalhar naquela situação e intervir, porque ele não tem capacidade de intervir sozinho, né? São muitas coisas. E eu acho assim, é um assunto que a gente tem que ter mais vezes, né, Suelen? Né, irmãs? Para a gente poder trabalhar mais aspectos, porque eu creio que assim, cada um de nós tem uma experiência nas salinhas, com as crianças, né? E que Deus abençoe a gente nesse propósito de cuidar bem das crianças, né? Nós vamos fazer um intervalo agora. Esse intervalo vai ser um intervalo de uns 15 minutinhos. A gente vai tomar água, ir ao banheiro, lanchar. Eu peço que os irmãos que estão online também façam esse momento de descanso. E a gente volta daqui a uns 15 minutinhos para a gente ir para a segunda fase, que é a preparação da lição da escolinha. Tá bom? Aguardo vocês.